E eu creio que Deus quer nos falar muito nesta noite. And I believe that God wants to talk to us tonight. Ele quer nos falar sobre Ele mesmo, He wants to talk to us about Himself, sobre a sua presença, about His presence, sobre aquilo que é mais importante nas nossas about what vidas. is most important in our lives. Eu não sei o que é mais importante para você. I don't know what is more important for you. Eu não sei aquilo que você gostaria de ter, o seu desejo, o que você persegue. I don't know about your desires, about your goals. Aquilo que você deseja com toda a intensidade. I don't know about you desire with all your heart. A palavra de Deus nos diz que uma coisa é importante. And God's word says that one thing is important. Apenas uma coisa. Just one thing. Quando Jesus visitou o lar de Marta e Maria e Lázaro, When Jesus went to Martha's house and Mary with Lazarus, Marta queria fazer muito trabalho para o Senhor. Martha wanted to be very busy for the Lord. Mas Maria estava sentada aos pés de Jesus. But Mary was seated on the feet of Jesus. E Marta corria de um lado para o outro. And Martha was running everywhere. Estava tarefada pensando em muitas coisas. She was very busy thinking about a lot of things. E estava incomodada porque sua irmã não estava ajudando. And she was sad because her sister was not helping her. Então ela chegou para Jesus e disse: Mestre, tu não te importas que a minha irmã não venha me ajudar? And she said to Jesus, Jesus, don't you care about my sister is not helping me? Nunca diga para Jesus, tu não te importas. Never say to Jesus, you don't care. Os discípulos estavam no barco e uma tempestade muito forte sobre o mar da Galileia. And disciples were in the boat and a great storm came into the Sea of Galilee. Eles eram pescadores experientes. They were fishers, actually experienced fishers. Eles sabiam que aquela tempestade era muito forte, que o barco poderia ir ao fundo. They knew that the storm was very strong and probably the boat will sink. Mas Jesus estava dormindo. But Jesus was sleeping. E eles acordaram Jesus e disseram: Mestre, tu não te importas? And they woke Jesus and said, Master, teacher, you don't care about it? Nunca diga para Jesus, tu não te importas. Never say to Jesus, you don't care about. Porque Ele sempre se importa. Because He always care about Porque Ele us. sabe todas as nossas necessidades. Because He knows everything. He knows about our needs. E Jesus chamou a atenção de Pedro, ele acalmou o vento. And Jesus asked Pedro, and Jesus calmed the storm, the wind. E Jesus disse ao vento: pare. And Jesus said to the wind, stop. E as ondas acalmem-se. And to the waves, stop, be calm, be still. Eles estavam vendo os problemas, as circunstâncias, mas não estavam sentindo a presença. The disciples was looking at the circumstances, but they didn't feel the presence of Jesus. A presença do Senhor não é apenas para nós sentirmos algo no nosso corpo. The Lord's presence is not only to us feel something in our bodies. Mas a presença é para nos trazer a paz, But His presence is to bring a segurança, us peace, security, o amor, love, a esperança, hope. a presença do Senhor. It is the presence of the Lord. E ele olhou para Marta e disse: Marta, Marta, você está preocupada com tantas coisas, uma só é necessária. And Jesus said to Martha, 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 you are worried about a lot of things, but one thing is necessary. Uma só One thing é is necessária. necessary. Às vezes nós corremos atrás de tantas coisas. Sometimes we go around several things. Eu sei que muitas pessoas, muitas nações estão aqui na Austrália atrás de muitas coisas. I know that many people, a lot of nations are here in Australia looking for a lot of things here.
procurando tantas coisas, dinheiro, casa, carro, looking trabalho. for money, house, job, many things. Mas o Senhor diz, uma só coisa é necessária. But Jesus said, just one thing is necessary. Uma só. One thing, O que era necessário? what was necessary? A sua presença. His presence. Não as suas bênçãos. Not his blessings. Quando o rei Salomão buscou a Deus, ele teve um sonho. When the King Solomon sought after God, he had a dream. O Senhor apareceu no sonho para ele e lhe disse, pode pedir o que você quiser e eu vou te dar. And the Lord appeared in a dream to Solomon and said to him, you can ask of me anything, and I will give you. O que você pediria ao Senhor? What would you ask to the Lord? Ele disse, eu vou te dar. And the Lord said to him, I will give you. E Salomão pensou e pediu, eu quero sabedoria. And Solomon asked God, I want wisdom. Sabedoria é apenas um atributo de Deus. Wisdom is just one of the attributes of the Lord. Apenas uma qualidade do seu caráter. Just one of the qualities of his character, Não é a presença. not only his presence. A presença é mais que sabedoria. The presence of the Lord is more than wisdom. A presença é sabedoria, é amor, His é presence justiça, is wisdom, love, é bondade, justice, é righteousness, onipotência, é goodness, onipresença. presence, his A presence. presença de Deus é muito maior do que tudo que Ele pode dar. His presence is great, the greatest thing that he can give us. E Deus disse para Salomão, ok, And God said to Solomon, okay, eu vou te dar sabedoria. I will give you wisdom, E vou te dar longevidade, and I will give you longevity, uma vida longa. a long life, E vou Yeah. te dar os seus inimigos, and I will a give you vitória your sobre os seus enemies. I inimigos. will give you victory over your enemies, e vou te dar sabedoria. and I will give you wisdom. E Salomão foi sábio. And Solomon was wise. Mas eu pergunto para a igreja aqui, Salomão foi sábio realmente? But I have a question to ask you. Was Solomon wise? Was Solomon wise? Yes or not? Você conhece a história de Salomão, como terminaram seus dias? You know about his history, how his days were finished? E nós podemos pensar, Salomão foi sábio? And we can ask it to ourselves, was Solomon wise? Deus deu a Salomão uma capacidade tão grande para aprender as coisas, God gave Solomon a capacity to learn things, e ele aprendeu muito rápido todas as coisas. and he learned so quick a lot of things. Ele aprendeu tanto, 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 que ele pensou que sabia mais do que Deus. So Solomon learned a lot of things, so knowledge, and he started to think that he knew more than God knows. Por quê? Why? Porque em Deuteronômio capítulo 17, Because the word of God says in the Deuteronomy, chapter 17, o Senhor disse que quando o povo de Israel tivesse um rei, the Lord said when the Israel had a king, esse rei observaria 4 pontos. this king needed to observe 4 points. Primeiro, ele não teria muito ouro ou prata no seu reino. First, the king would not have much gold or silver in his kingdom. Segundo, ele não Second. deveria multiplicar para si muitas mulheres, ter muitas esposas. This king would not to have a lot of women, multiply his wives. Terceiro, ele não deveria voltar ao Egito para comprar cavalos. He shouldn't go to Egypt to buy horses. E quarto, And ele fourth, deveria ter uma cópia da lei e ler todos os dias. He should have a copy of the law and read every single day.
Então Salomão se tornou tão sábio, que ele olhou para o primeiro ponto. Solomon became so wise, and he looked at the first point. Deus disse que o rei não deveria ter muito ouro ou prata. Jesus said that the king should not have much gold or silver. E a Bíblia fala que Salomão teve tanto ouro e tanta prata, a riqueza dele era mais do que dos outros reis ao seu redor. And the Bible says that Solomon had a lot of gold and silver, more than other kingdoms. As suas taças na mesa eram todas de ouro. His plates, soups, cups were all in gold, were golden. Os escudos da sua guarda pessoal eram de ouro. And the shields of his army were golden. So, personal army Of each soldier. E ele teve muito dinheiro. And Solomon had much money. A cada ano chegava para Salomão 666 ciclos de ouro, talentos de ouro. Each year, Solomon received almost about 666,000 cycles or kilos of gold, like this. Yeah. Porque Salomão pensava, Deus não entende da hegemonia de uma nação, da força de uma nação. Because Solomon thought that God doesn't understand about business, about politicians, about political stuffs. A força de uma nação. The force of a nation. Eu preciso ter muito ouro ou prata. And he thought, I need to have much money, much gold or silver. Naquela época, as alianças entre as nações eram feitas com casamentos. In that time, the covenant that they used to be to other nation, they used to get married to another woman that belongs to any nation, for example. Para ter paz com uma nação, era necessária uma aliança com casamentos. In order to have peace with the other nation, it's necessary to firm it through marriage. E Salomão teve muitas mulheres. And Solomon had a lot of women. Mulheres de todas as nações ao redor de Israel. Women from every nation around Israel. Porque Salomão pensou, Deus não entende de relações internacionais. Because Solomon thought that God doesn't understand about business between nations. International relationship. Deus não entende relação internacional. Ele precisava ter aliança e casar com aquelas mulheres princesas. He needed to have this compromise, this covenant with nations in order to have peace. E Israel, a nação de Israel, fica entre o Egito e a Mesopotâmia. And Israel is between Egypt and Mesopotamia. Israel está numa posição geográfica favorável que liga os 3 continentes: África, Europa e Ásia. And Israel is located in a region that it have access to 3 continents: Asia, Europe and Africa. Yeah. E Salomão pensou, Deus não entende de comércio exterior. And Solomon thought, God doesn't understand about business in other countries. Porque o comércio ia passar na sua terra para ir para outras nações e ele poderia ganhar dinheiro com este comércio. Because the businessmen would pass through Israel, and Solomon would have business with them, to buy something, to negotiate with them. E a Bíblia fala por quanto ele comprava os cavalos árabes do Egito e por quanto ele vendia esses cavalos. And the Bible says for how much money Solomon spent to buy horses, and for how much he would sell these horses.
Salomão pensou, Deus não entende de relações comerciais, Deus não entende de comércio exterior, Deus não entende da força de uma nação. And Solomon thought that God doesn't understand about relationship with nations, between nations. God doesn't understand about business between among nations. E nem sobre a força e hegemonia de uma nação. Nor about the strength of a nation. Então, para que eu vou ler a sua palavra? And why should I read his word? Ele He ficou thought. tão sábio, mas era sabedoria humana. Solomon became so wise, but this wisdom was human wisdom. E nós lemos a história de Salomão como que ele terminou seus dias tão longe do Senhor. And we read his history and we can realize how he finished his last days so far from the Lord. Nós vemos que o seu pai Davi entendeu qual era a coisa mais importante da vida. But we can realize that his father David understood the most important part of life. No Salmo 27, versículo 4, 27 verse 4. nós podemos ler. We can read, if you can open your Bible, Psalm 27, 27, 4. verse 4. Pode ler. One thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord, and to seek him in his temple. For in the day of trouble, he will keep me safe. Só 4. And the verse, e o versículo 8. And the verse 8, it says, my heart says of you, seek my face. Your face, seek his face. Your face, Lord, I will seek. Davi compreendeu que a coisa mais importante da vida não era sabedoria, ou paz, ou alegria, mas era a presença de Deus. David understood that the most important things in life is not wisdom or peace, but the own presence of the Lord. Se nós não encontramos, amém. Hallelujah. Aplauso ao Senhor. Se nós não encontramos a presença, não encontramos a razão de viver. If we don't find his presence, we will not find the reason of our existence. Houve um homem na Bíblia, Moisés. There was a man in the Bible, Moses. A Bíblia diz que Moisés falava face a face com Deus. The Bible says that Moses used to talk to the Lord face to face. E ele falava como se fala um amigo. And he used to talk to the Lord as a friend talk to each other. Josué sabia que ele seria líder depois de Moisés. Joshua knew that he would be a leader after Moses. E Josué queria saber o segredo de Moisés. And Joshua wanted to know about the secret of Moses. Qual é o segredo de Moisés que ele fala com Deus face a face? And Joshua, we can imagine Joshua asking to himself, what is the Moses' secret when he talked to the Lord face to face? E Josué estava sempre ao lado de And Moisés. Joshua all the time was by Moses' side. Mesmo quando ele subiu o Monte Sinai, Josué estava ao seu lado. Even Moses went up to the mountain, Joshua was in his side. Em Êxodo, capítulo 33, do verso 7 ao 11. In Exodus chapter 33, verse 7 7 until 11. until 11. Nós vamos ler o segredo de Let us Moisés. read the secret of Moses. Now Moses used to take a tent and pitch it outside the camp, some distance away, calling it the tent of meeting. Anyone inquiring of the Lord would go to the tent of meeting outside the camp. And whenever Moses went out to the tent, all the people rose and stood at the entrances to their tents, watching Moses until he entered the tent. As Moses went into the tent,
The pillar of cloud would come down and stay at the entrance, while the Lord spoke with Moses. Whenever the people saw the pillar of cloud stand at the entrance to the tent, they all stood and worshipped. Each at the entrance to their tent, the Lord would speak to Moses face to face, as one speaks to a friend. Then Moses would return to the camp, but this young-eyed Joshua, son of Nun, did not leave the tent. Este era o segredo de Moisés. This was the Moses secret. Ele tinha um costume todos os dias. He used to do that every day, Todos os dias, every single day. bem cedo, So early, ele tomava a tenda he went to the tent e caminhava pelo acampamento até sair bem longe. and he walked in midst of the camp until to be very far. E quando ele estava bem longe, ele armava a tenda. And then, when he was very far from the camp, he pitched the tent. Josué estava ao seu lado. Joshua was there. E quando Moisés saía para armar a tenda, toda a nação se colocava na porta da sua tenda. And all the time that Moses used to do that, to take his tent to outside of the camp, all the people went to stay there in the door of this tent. E quando Moisés terminava de armar a tenda, And when Moses finished to pitch his tent, ele entrava na tenda para falar com Deus. he entered to the tent to talk to the Lord. Então aquela coluna de nuvem And that pillar of cloud que estava sobre o acampamento, that was above the camp, ela se movia it used to move até a porta da tenda. until the door of the tent. E todo o povo via, And all people saw. Deus vai falar com And Moisés. people thought it to themselves, God will speak it to him. E cada um na porta da sua tenda se prostrava para adorar. And each one of the people used to bow down and to worship God, Junto com a sua família. together with their families. Quando você é um adorador, When you are a worshipper, quando você costuma buscar a Deus e a sua presença, when you have this habit to seek after God, to seek after His presence, você não pode perceber, mas os olhos de muitas pessoas estão olhando para você. probably you can't realize, but eyes of many people are looking at you. Você se torna uma inspiração para as outras pessoas. You become an inspiration to other people. Tudo que nós fazemos é como se estivéssemos semeando. Everything that we do, it's like we are sowing seeds. E tudo que nós semeamos, nós colhemos. And everything that we sow, we will have the harvest. Quando nós somos adoradores, buscamos a presença de Deus. And when we are worshipers, when we seek after God's presence, A presença dele é tão grande, que ela se espalha entre as pessoas que estão ao nosso redor. and His presence so big, so great, and His presence, it's like it started to overflow around E us. eles podem sentir a presença de Deus em você. And people can feel the presence of the Lord in you. Mas é muito importante lembrar que Moisés costumava fazer isso. But it's very important to remember that Moses had this habit. O que era mais importante para Moisés? A presença de Deus. What was the most important thing to Moses is the presence of the Lord. Hoje há muitas pessoas que buscam as bênçãos de Deus. Nowadays we see a lot of people who seek after God's blessings. Ele dá suas bênçãos como deu para Salomão. God gives His blessing as the same way that He gave it to Solomon. Ele dá o que nós pedimos, pedi, dar-se-vos-á. And He used to give what we ask to Him, like the Bible says. Mas nós- Ask and I will give you. Mas nós temos de entender que a coisa mais importante é Ele mesmo, a presença de Deus. And we need to understand that the most important thing is His presence. Eu Hallelujah. gostaria de terminar essa palavra I
I'd like to close this thought. Eu vou pedir a Letícia para chegar aqui, por favor, segurar essa folha para mim. Fica aqui do meu lado. Eu quero mostrar um pouquinho sobre Deus. I want to show you Segura com a as little duas bit about mãos, por favor. God. Todos podem ver essa folha branca nas mãos de All of Letícia. you can see this Do lado de lá, de paper cá, você mostra. here. Can Ok? you see? See it? Imagina que esta folha, este papel, simboliza Deus. Imagine that his piece of paper, it's like God. Encosta um pouquinho. is tá God. ótimo. Isso. God. Agora, vamos imaginar que em Deus, um pequeno triângulo aqui de 1 centímetro, esse pequeno triângulo de 1 centímetro, em Deus, aqui cabe toda a criação dele. And let us imagine that here in this, like in this Triângulo. piece, it's fitted all the things that God created, like us and all creation is only here. Todos os homens cabem aqui neste espaço, em Deus. All men fit here, in God, in Him. Todo o universo, as All the- estrelas, as constelações, tudo que ele criou, cabe aqui. All the universe, all the stars, everything that He made, it's fit here. Todos os anjos, que são milhares de milhares de milhares de anjos, bons e maus, cabem aqui. All the angels that are thousands and thousands and thousands of angels are here, just in this part. Contempla o tamanho de Deus. You can realize the size of our God. Nós cantamos que ele é grande, We sang that He is so great, mas nós não podemos imaginar quão grande ele é. but we can imagine how great He is. Ele é muito maior do que cabe na nossa imaginação, no nosso pensamento. He is greater than we can think. A Bíblia não diz, conheça-te a ti mesmo. The Bible doesn't say, know yourself. Isto os filósofos dizem, That is the Philosophy. philosophers say. porque o nosso coração é enganoso. Because our heart are filled of deceptions. Não, a Bíblia não diz, conheça-te a ti mesmo. The Bible doesn't say, know yourself. A Bíblia não diz, conheça teu inimigo, The Bible doesn't say, know your enemy. porque o nosso inimigo, ele é uma criatura. Because our enemy is a creature. Nosso inimigo já foi julgado, condenado. Our enemy was condemned. O lugar And para judged. ele já foi preparado e ele está esperando apenas o tempo da sua sentença. And his place was prepared, and he is waiting for the time that he will throw into that. A Bíblia não diz conheça o teu inimigo. Bible doesn't say know your enemy. Há muitas pessoas gastando muito tempo para conhecer o inimigo, There a lot of people spend a lot of time to know their enemies. mas a Bíblia diz: conheçamos Deus But e the prossigamos em conhecê-lo. But the Bible says, let us know God and keep us knowing Him. Let us get Aleluia, know Him. aleluia, aleluia. Conhecer Deus. Know God. Eu não conhecia o pastor Justin, nem a Letícia pessoalmente, I didn't know Pastor Justin and Leticia personally, mas quando chegamos aqui na Austrália, but when we came here in Australia, Letícia, Cezinha e a Manu, né, foram nos Letícia, encontrar no aeroporto. Cezinha and Manu were to meet us in the airport. E começamos a conversar. And we started to talk. E eu comecei a conhecer a And I Letícia. started to get to know her. E cada momento que estamos juntas, And each moment that we are together, eu conheço um pouquinho mais a respeito I dela. can know more about her. E ela vai conhecendo também um pouquinho mais a meu And respeito. she will start to know me, to know Nós about podemos conhecer uns aos outros gastando tempo. me. We can know each other spending time. Para conhecer Deus, To know God, eu preciso gastar tempo com I Ele. need to spend my time with Him. Eu preciso separar um tempo para buscá-lo. I need to separate a time to seek Obrigada, after Letícia. Him. Obrigada, obrigada. Conhecer Deus.
adorar ao God. Senhor, Worshiping quando God. nós o adoramos, When we worship quando Him, nós costumamos fazer como Moisés, when we have this habit like Moses has had, todos os dias, every day, a primeira the coisa, first thing, a primeira coisa do the dia, first thing of the day, the buscar priority, a presença, seek after God. falar com Deus, Talk to Him, talk to God, conhecer o Senhor. knowing God. Quando nós adoramos a Deus, como fizemos há pouco, When we worship God as we did a few minutes ago, quando nós proclamamos quem Deus é, when we exalt who He is, quando proclamamos que Ele é fiel, que Ele é bondoso, que when Ele é we amor, declare que that Ele é He is so esperança, faithful, He is our hope, He is our love. que problema nós temos? What problem do we have? Que problema eu posso ter com um Deus problem tão Can grande? I have with God so greater? Um Deus que tem o mundo em suas mãos. One God that has the world in His Um Deus hand. que é soberano. One God that is Um sovereign. Deus que para o inimigo me tentar tem de pedir para Ele. One God that when the devil tries to attack me, the devil needs to ask Him. Quando Moisés esteve na presença de Deus lá no Monte Horebe, When Moses was in the presence of the Lord in the mountain, Horeb. Horebe. Deus lhe disse: vai a Faraó e dize: deixa sair o meu povo. And God said to him, "Go to Pharaoh and let my people go." E Moisés disse: não, eu não posso voltar ao Egito. Eu estou jurado de morte. And Moses said, "No, I can't go back to Egypt. I was condemned with a penalty of death." Eu não posso voltar ao Egito. Quem eu vou dizer que tu és, ó Deus? I can't go back to Egypt because what can I say about you, God? Who He is, who you are? Eles não vão acreditar em mim. And they won't believe in me. Moisés ainda não conhecia Deus. Actually, Moses didn't know God. Conhecia de ouvir, mas não pessoalmente. He heard about God, but he didn't know God personally. E Deus disse: Moisés, o que você tem nas mãos? But God said to him, "Moses, what do you have in your hand?" Uma vara, One stick, a vara de pastor. one stick of pastor. E Deus disse: shepherd." joga no chão. And God said to him, "Throw to the ground." E quando ele jogou a vara, ela se tornou uma serpente. And when he did that, the stick became E a Bíblia snake. diz que Moisés fugia dela. And Moses used to flee from that. Ele sabia que era uma serpente perigosa. He knew that the snake was dangerous. E Deus então disse: pega pela cauda. And God said, "Take it to the cauda." Tie. Eu posso imaginar Moisés esperando o momento de pegar a cauda da I serpente. could imagine Moses trying to take the snake. E quando ele pegou pela cauda, ela voltou a ser a vara nas mãos de Moisés. And when he took the snake, it became a stick of Moses. Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, veja quem eu sou. And God was saying to him, "Moses, Moisés, saiba observe what I am. Saiba que até o inimigo, ele está nas minhas mãos. Know that even the enemy is in my hand. Ele não pode ir além da minha palavra. The enemy can't go further of my word." Deus permitiu o inimigo tocar em Jó. God allowed the enemy touch in Job. Mas ele disse: você não passe de onde é a minha palavra. But God said to him, you not go further beyond what I said to you. Quando eu sei quem é Deus, When I know who is God, eu sei que as tentações e as provações na minha vida têm a permissão dele. I know that all the temptations and afflictions have his approbation. Mas eu sei que a vitória é certa. But I know that the victory is right, is E guaranteed. finalmente, Deus disse: Moisés, põe a tua mão no peito. And God said to Moses, "Put your hand in your chest."
E quando ele pôs a mão, agora tira a sua mão. And when Moses did that, E ele olhou a sua mão, ela estava leprosa. he took his hand and he saw to his hand and it was with leprosy. Se a mão estava leprosa, Moisés estava leproso. And if his hand was with leprosy, so Moses, all his body was with this disease. Se Moisés estava leproso, não tinha cura naquela época. In that time, there was not healing for leprosy. Moisés ia morrer com lepra. Probably Moses would die with leprosy. Que susto. He was scared. É. E Deus disse, põe de novo a tua mão no peito. And God said to him, put again your hand in your chest. Tira a sua mão. Take away. E a sua mão estava limpa, estava And curada. his hand was healed. Deus estava dizendo para Moisés, Moisés, a sua saúde está nas minhas mãos. And God was saying to Moses, Moses, your health is in my hand. Conhecer Deus Know God. nos faz felizes. Knowing God bring us happiness. Conhecer Deus nos faz viver descansados em paz. When we know God, we can sleep, we can rest in peace. Quanto mais nós conhecemos Deus, mais o amamos. The more we know God, the more we love Him. Quanto mais nós conhecemos Deus, The more we know God, nós podemos saber por que existimos. we can know why we exist. E o nosso coração se alegra com a And- missão que Ele nos deu. And our hearts rejoice about His purpose that He gave us. Então, nós estamos aqui, viemos do Brasil, estamos aqui na Austrália. And we are here. We came from Brazil and we are here in Australia. Porque Deus tem uma missão muito especial para esta igreja e para a sua vida. Because God has a special mission for this church and for your life. Nesta época que nós vivemos, In this age, in this current time that we live, o Senhor quer verdadeiros adoradores. in this time God wants the true worshippers. Povo que conhece o seu Deus. A people who knows their God. Povo que é instrumento nas mãos do Senhor A people who are His instrument para fazer a vontade dEle. to do His will. Povo que sabe que Deus é tão grande A people who know that God is so big, que, como So great. nós cantamos, nada pode comparar a Ele. as we sang, nothing can compare to God. E gostaria que você se colocasse I de would pé like stand up, please. e feche os seus And olhos. close your eyes. E nesta hora, In coloque a this sua moment, vida diante do Senhor e pense: present your life before the Lord and think, o que é a coisa mais importante para você? what is the most important thing for my life? O que você tem Ask it to buscado? yourself, what you are looking for? Se, como Salomão, o Senhor agora te perguntasse: o que queres que eu faça? And as it happened to Solomon, if God asks you, what would you like? What can I do for you? O que você deseja? What do you desire? O que você vai pedir? What É are o you que going to Deus ask? vai te dar. What God is about to give O you? que você quer? What do you want? Será que você quer tão pouco? Maybe you want so little, Apenas dinheiro? just money, Apenas uma profissão? just a profession, Apenas um casamento? just a marriage, Apenas filhos? just children, Apenas uma empresa? just enterprise, Apenas conhecer outros idiomas? just to learn all the languages. O que você quer? What do you want? Close your eyes. Coisas tão pequenas Think so small ou a presença? or His presence. Mas saiba que a presença dele But know that His é presence grande is demais. so great.
e vai entrar em todas as áreas da sua And vida. His presence will enter to your every area of A your life. presença dele vai transformar a sua vida. And His presence it will change, will transform your life. Você vai dormir e acordar pensando nele. You will sleep, you go to bed, and you will walk and think about Him. Você vai ver como ele sabe todas as coisas e ele vai te ensinar todas as coisas. And you will start to realize how He knows everything, and He will start to teach you everything. O que você tem buscado? What are you looking for? Fale com Deus agora. Talk to Him right now. Eu gostaria que o grupo de I would louvor like to invite pudesse the tocar worship uma team canção de to sing a adoração. song while you are talking to the Lord in your place right now. O Senhor está aqui. The Lord is here. Oh, o Senhor está aqui. The Lord is here. E Ele quer saber o que você quer. And He wants to know, what do you want? Ele perguntou para o cego, o que você quer? He asked to the blind man, what do E you ele want? disse, eu quero ver. And the blind man said, I want to see again. Ao paralítico ele diz, você quer ser curado? To the paralyzed man, he asked, do you want to be healed? E aquele homem não disse sim ou não. And that man didn't say yes or Ele not. disse, tem 38 anos que eu venho aqui e não consigo entrar nas He águas. said, for almost 40 years I'm here and I can't go to the waters. A vida simplesmente passava para ele. And life goes day after day for him. Você quer ser curado? Do you want to be healed? O que você quer? What do you want? Quando nós queremos Deus, When we want God, nós encontramos tudo, we can find everything. tudo. Everything. Nós vamos adorar o Senhor Let us worship Him. e que você possa adorá-lo May you worship Him com todo o seu coração. with all your heart. Que você possa desejar a sua presença May you mais do que desire tudo. His presence more than anything. A minha filha Suzy, My daughter Susie, no ano passado, dia 2 de janeiro, 1 year ago, the 2nd January, ela partiu para o Senhor. she passed away. Suzy recebeu Jesus aos 4 anos de idade. Susie gave her life to Jesus when she was 44. Aos 9 anos, child. ela teve o chamado para ser missionária. And when she was 9, he received the calling to be a missionary. Todos os sonhos da vida dela se cumpriram. All of her dreams was fulfilled. Ela foi missionária, She was a missionary, pastora, pastor, psicóloga, psychology. modelo e uma inspiração na igreja. She was an example and an inspiration in the church. E quando ela estava no Haiti, no ano passado, ano atrás, And when she was in 2015, Haiti in 2015, ela trouxe uma mensagem para a igreja dizendo: and she brought a message to the church saying, Deus me disse que Ele me deu um tempo aqui na terra. and Susie said, God told me that He gave me a time on earth. Mas esta palavra não é apenas para mim, é But para this todos word nós. It's not just for me, but to all of us. Todos nós temos apenas um tempo. All of us have just one time on O earth. que nós estamos fazendo com o que Deus nos deu? What we are doing now, about God gave us. Ela dizia: eu quero viver intensamente para o Senhor. And Susie used to say, I wanted to live with all my life, with all intensity to the Lord. E ela viveu intensamente. And she lived intensely, Dia e noite, day and em night, toda a sua vida. and during all her life. Uma vida linda. A beautiful life. No dia do sepultamento dela, In the day of her funeral, a igreja estava lotada, milhares de the pessoas. church was filled with people. Centenas, Thousands of people. centenas de pastores,
more hundreds and hundreds of Pessoas pastors. viajaram longas distâncias para estarem ali naquele dia. People traveling from far to be there in that day. Os diáconos da igreja disseram que passaram naquele culto cerca de 20.000 pessoas. And the servants of the church said to us that in that funeral we received about 20,000 of people. Uma fila enorme de pessoas me abraçava, And o a meu lot of esposo e a people came to família. hug me, to hug my husband and my family. E cada pessoa dizia: And each person said, meu filho hoje é um pastor e eu devo a Suzy. my son today is a pastor and I am so grateful because of Susie's life. Minha família está na igreja. My family is at the Eu church, louvo a serving Deus at pela church. vida de Suzy. And I praise the Lord for her life. Milhares de pessoas trazendo 1,000 of people uma mensagem. bringing message. Quando desceram com o caixão, com seu corpo e a bandeira dos Gideões Mirins, When they took her body, Susie's body, with the flags of the ministry of Gideon's kids, aquela multidão aplaudiu. that the people, a lot of people there, clapped hand. Eu nunca vi isso em um sepultamento. I haven't seen that in a funeral. E a minha sobrinha, And my niece, que estava junto conosco, that was together with us, ela me disse: tia, eu pensei se fosse eu no lugar da Suzy. and she said, "Oh my dear aunt, I thought if it were I in her place, O que eles falariam de mim? what people would say about me?" Iam dizer: a Raquel apenas viveu, And people would say, Raquel just lived. não fez mais nada, She didn't do anything else. não ganhou vidas, She didn't não teve led testemunho. people to the Lord. She didn't have any testimony. Quando nós temos a presença do Senhor, When we have the Lord's a presence, vida dele flui de His nós life flow through us para as outras pessoas. to other people. Esta noite Tonight, é uma noite de adoração, it's a night of worship, mas de pensarmos o que é mais but importante it's a para nós. night to think what is the most important thing to us. Então adore o Senhor. So worship the Lord now. Vamos adorá-lo. Let us worship Him.